Olá, tudo bem? Estamos aqui para contar mais um testemunho para a glória de Deus. O testemunho que vou contar hoje é o testemunho do nosso noivado. O meu noivado, eu, Érica Vanessa, e do meu esposo Marcos. Tudo aconteceu no ano de 2013. Nós começamos a namorar em março daquele ano de 2013. E quando começamos a namorar, nós já sabíamos que queria namorar, noivar e casar. E quando nós começamos a conversar sobre o noivado, a gente queria uma data mais pra frente para dar tempo de nos organizar financeiramente, né? Para fazer um noivado. A ideia inicial era fazer um noivado só com nossos pais e irmãos, porque não tínhamos condição, mesmo que nós esperássemos um pouquinho para fazer um pouco mais pra frente, não iria dar condição de convidar muita gente, porque tanto eu quanto meu marido, na época era namorado, ganhávamos muito pouco. Eu ganhava um salário de estagiária na época e o salário dele era muito baixo. Então nós pensamos assim. E aí, conversando com a minha mãe pegou e falou assim: por que vocês não fazem em junho? Porque junho é o aniversário da Érica, vocês aproveitam e comemoram tudo junto. Só que faltava um mês pra data. E aí nós pegamos e falamos: não, tá muito em cima, nós não temos condição. Aí tá. Depois, conversando eu e meu noivo, namorado na época, nós pegamos e falamos assim: não, vamos fazer em junho mesmo? Vamos, mas falta um mês. Mas vamos fazer mesmo assim. E aí tá, marcamos então o noivado pro dia 15 de junho. Minha mãe foi pra Prudente naquela mesma semana e ela sempre ia pra Prudente de carro, porque ela já dirigia, mas naquele dia ela quis ir de ônibus. E ela foi de ônibus. Quando ela tava voltando de Prudente, ela encontrou com uma tia minha. E aí ela contou pra minha tia que eu ia noivar. E aí ela falou: mas vai ser um noivado só pros pais mesmo e os irmãos, não vamos poder convidar ninguém de fora por conta da condição financeira. Ela falou: não, Silvana, convida toda a família, faz igual do meu filho, você viu como foi bonito? Convida sim, você vai ver, você não vai se arrepender. Aí minha mãe pegou e falou assim: então tá bom, eu vou conversar com eles e aí qualquer coisa a gente convida mesmo. E minha mãe veio, conversou com a gente, aí nós pegamos e falamos assim: mãe, a gente não tem condição, mas vamos fazer assim então, vamos convidar sim. E assim começamos então a fazer a lista e para convidar as pessoas. Porém, a gente não tinha assim muita condição. E falamos: não, onde vamos fazer? Vamos fazer aqui mesmo, porque na época a minha mãe morava numa casa que tinha uma área bem grande. Falou: a gente coloca umas cadeiras, umas mesas aqui e a gente faz aqui mesmo. Só que aí veio uma irmã da igreja e pegou e falou assim: olha, a gente tinha alugado um salão simples para fazer uma confraternização e entre os irmãos. Por que a gente não pega então e dá de presente pra Érica esse salão? Aí o salão já tem mesa, já tem cadeira, então é um gasto a menos, não vai precisar alugar mesa e cadeira. Aí meu amigo falou assim: é mesmo, vamos fazer assim então. Aí ganhei o salão de presente. Aí eu já fiquei feliz: nossa, glória a Deus, que providência. E os dias foram passando, as pessoas começaram a descobrir que eu ia noivar e as pessoas começaram a me presentear. Outra pegou e falou assim: olha, eu vou te dar o bolo. Aí, pra quantas pessoas que é? Aí eu falei: então pode ficar tranquila que eu vou te dar o bolo. E eu tenho um vestido lá em casa e eu vou te dar esse vestido. Se você quiser usar no noivado, você usa, mas se você não quiser usar, aí você compra outra do seu gosto e você vê. E me deu, na verdade não me deu nem só um vestido, me deu uma sacola com várias coisas e eu amei o vestido. Eu falei: não, eu vou usar esse vestido no noivado. E amei o vestido. E Deus assim começou uma preparação muito grande. A gente não tinha condição de nada e eu tava numa correria. Por quê? Porque eu fazia faculdade de manhã, à tarde eu tinha estágio e à noite eu tava terminando o meu CFC, que eu tava tirando carta da autoescola. E na semana do meu noivado eu tinha prova na faculdade e tinha prova da carta também, da habilitação. Então tava muito corrido pra mim. Mas Deus, ele não faz nada pela metade. Deus, ele sempre envia seus servos para nos ajudar. Tinha minha madrinha, que na época era viva, e ela, assim, gostava muito de mim, eu também gostava muito dela, e ela sempre me ajudou muito. E aí ela pegou e falou: Érica, pode ficar tranquila que eu vou organizando as coisas do seu noivado pra você. E ela foi conversando com a minha mãe e elas foram organizando as coisas. E minha mãe pegou e falou assim: vamos fazer umas lembrancinhas pra colocar na mesa, né, pra ficar bonitinho. E minha mãe
e foi fazendo as flores da mesa. E aí ela ensinou minha irmã e ensinou eu. Aí quando eu tinha tempo eu ia e ajudava a minha mãe, mas quem fez essa florzinha da decoração foi tudo a minha mãe que foi fazendo. E aí tinha umas irmãs da igreja, elas cozinham muito bem, elas são cozinheiras profissionais de buffet. E aí elas conversaram com a minha mãe e elas falaram, olha, eu vou cozinhar no noivado da Érica e eu vou dar a mão de obra. Porque elas são cozinheiras profissionais, né? Elas normalmente elas trabalham com isso, né? É a profissão, era a profissão delas, né? Mas elas pegaram e deram a mão de obra. E pensa numa comida que é deliciosa. A comida delas são maravilhosa. E o Senhor, ele começou assim, gerando muitos milagres. Deus, ele é bom e ele prepara tudo. Gente, Deus trabalha assim no mínimos detalhes. Até o meu cabelo que eu queria arrumar. E Deus preparou, a minha tia é cabeleireira, ela e minha prima. E elas foram e fizeram o meu penteado, arrumaram e não cobraram, me deram de presente. E ficou muito bonito, ficou do jeito que eu queria. Até minha unha, minha amiga que é manicure foi lá e fez minha unha também. Deus, ele cuidou de tudo, preparou tudo. Pegava um e pegava e falava assim, olha, a Erika vai noivar, eu quero contribuir também. E mesmo que eu já tinha ganhado o bolo, eu coloquei na minha cabeça que eu queria comprar bolos verdadeiros mesmo e colocar 3 bolos na mesa do noivado. Não sei, veio essa ideia na minha cabeça que ia ficar bonito e eu queria muito colocar esses bolos. Aí minha mãe falou, mas o dinheiro que você já ganhou o bolo? O dinheiro que você vai gastar com bolo, você faz outra coisa. Porque eu falei assim, mãe, mas eu queria tanto. Ela falou assim, então encomenda. Aí eu encomendei esses 3 bolos pra colocar na mesa. E aí, na hora de pagar, a minha prima chegou e falou assim, Erika, eu vim trazer o seu presente de noivado. E me deu dinheiro. E o dinheiro que ela me deu pro presente de noivado era exatamente o valor que eu tinha encomendado dos bolos. Então já pagou os bolos que eu tinha encomendado. E, gente, Deus foi operando tanto no noivado, tanto, que eu precisei comprar, assim, pouquíssimas coisas, mínimas coisas. E chegou no dia do noivado, foi uma correria, porque a gente tava organizando tudo, né? Precisava levar as comidas, coisas. Gente, na verdade, até as alianças. Minha mãe pegou e foi pra Prudente com o meu pai. E eles passando lá na loja de aliança, pegou e falou assim, olha, vamos comprar essa aliança pra Eric e pro Marcos? E vamos levar para dar de presente para eles. Aí quando eles chega já com a aliança para nós e foi uma surpresa, porque a gente tava pensando como que nós vamos comprar a aliança, que ainda falta aliança pro noivado. Eu ainda tinha falado pro meu marido, falou assim, qualquer coisa a gente compra uma dessas alianças, e uma aliança falsa e depois a gente compra pro casamento uma aliança mesmo de ouro, né? E Deus preparou até a aliança que os meus pais comprou. Foi um noivado assim simples, mas foi um noivado que eu pude convidar a minha família, convidar os irmãos da igreja, né? E foi bastante pessoas, e foi para 150 pessoas no noivado, e Deus abençoou muito, porque Ele foi preparando tudo mesmo. E eu louvo a Deus, porque para muitas pessoas pode olhar e falar, Erika, você tá feliz por uma festa de noivado simples? Eu tô feliz porque a gente não tinha condição e o Senhor, ele começou a gerar milagre. Desde quando a gente anunciou, ele começou a brotar no coração das pessoas. Olha, Erika, eu vou te ajudar com isso. Olha, Erika, eu vou te ajudar com aquilo. Olha, Erika, pode ficar tranquila que eu cuido disso. E o Senhor, ele foi cuidando de tudo. Ele foi tão fiel porque Deus usou também uma outra madrinha minha, que foi madrinha de casamento, que também era amiga dessa madrinha minha que faleceu. E ela pegou e falou assim, vou conversar com a minha filha e ela vai fazer os convites do noivado pra você e vai fazer as lembrancinhas. E aí ela fez umas fotinhas pra dar de lembrancinha, né? E fez os convites, então eu só fui entregando os convites. Então, assim, Deus foi tão bom porque eu tava numa correria tão grande da faculdade, que eu estava tirando a habilitação, eu estava sem tempo nenhum. E o Senhor, ele foi organizando, foi cuidando de tudo, foi preparando tudo. E eu louvo ao Senhor, porque além do Senhor preparar tudo para o meu noivado, Ele ainda garantiu que eu passasse na prova da autoescola e ainda garantiu minhas notas na faculdade, no meio dessa correria toda. E chegou o dia do noivado, foi muito lindo. Nós fizemos um culto de adoração ao Senhor mesmo. Assim, a gente até abriu a oportunidade para as pessoas assim, louvar o Senhor. Aí nós fizemos um culto de adoração e depois um irmão orou por nós, né?
E foi muito gostoso. A gente ganhou, além dos presentes que a gente ganhou pra festa, pra aquela festa acontecer, porque assim, se não fosse a contribuição de cada pessoa, não teria sido uma festa tão bonita como foi. Foi uma festa linda, porque Deus brotou no coração das pessoas para ajudar, e as pessoas foram ajudando com muita alegria. E e além disso, eu também ganhei muitos presentes. As pessoas foram no dia e levaram muitos presentes. E eu fiquei tão surpresa, tão surpresa. E o Senhor fez uma grande multiplicação. Gente, sobrou tanta comida, as pessoas podem comer à vontade. E sobrou muita comida, sobrou muito bolo. Eu lembro que tinha uma vizinha lá do salão que ela estava gestante. E ela viu o bolo e ela ficou com vontade. E ela conversou e mandaram um pedaço de bolo para ela, né? E eu sei que mandou um pedaço de bolo inteiro pro meu namorado, meu marido, né, levar para casa dele, que na época era namorado, tava transformando em meu noivo, porque tinha muito bolo. Saiu dividindo assim o bolo por muitas pessoas, e muitas pessoas que não foram até convidado da festa. E as pessoas depois começaram a encontrar comigo e falavam: Erika, eu não fui convidado para o seu noivado, mas eu pude participar. Eu comi um pouco da comida, eu comi um pouco do bolo, tava uma delícia, parabéns. Porque assim, sobrou muita comida e a minha mãe pegou e começou dividindo com as pessoas, né? E foi muita benção. Foi bênção para nós e foi bênção para outras pessoas também. E foi muito gostoso depois encontrar com as pessoas, elas comentando: nossa, que delícia que estava o seu bolo, nossa, que delícia que estava a comida do seu noivado. Eu não fui convidada, mas eu comi, estava muito gostoso. E o Senhor, ele é bom, o Senhor, ele é fiel, né? Ele cuida das nossas necessidades, ele cuida dos nossos sonhos. Às vezes a gente tem uns sonhos e para nós assim, é tão grande o sonho, mas para Deus é tão simples dele realizar. Deus, ele pode fazer todas as coisas, né? É, a palavra do Senhor fala mesmo, né, que tudo que pedis em oração, crendo, recebereis. É claro que o Senhor, ele entrega, né, quando está em conformidade com a vontade dele. Então, a nossa vontade, estando ligada com a vontade de Deus, o Senhor, ele realiza, né? Se nós tivermos fé, né, a palavra do Senhor fala que se tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, né, ele faz obras grandes. E às vezes a gente só precisa exercitar um pouquinho da nossa fé. Às vezes a gente está numa tempestade tão grande que parece que nada vai dar certo, parece que tudo vai ficar revolto e não vamos conseguir sair desse momento difícil, né? Mas a gente precisa lembrar sempre que tudo passa, tudo passa. E Deus, ele sempre está do nosso lado, Deus, ele sempre está segurando nas nossas mãos. Eu costumo dizer assim, a palavra do Senhor também fala, né, que o homem, ele vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor, ele conhece os nossos corações. Deus, ele conhecia o meu coração, conhecia o coração do meu marido na época, e ele sabia que era meu sonho ter um noivado bonito. Ele sabia que eu não tinha condição. Gente, é assim, só quem sabe de onde a gente veio, que éramos em 4 irmãos, passamos dificuldade, mas o Senhor sempre supriu todas as coisas. Só quem conhece ainda mais a história do meu marido, que foi uma história bem difícil, e ver a festa de noivado, embora seja simples, consegue entender a glória de Deus. Só quem conhece a nossa história consegue entender os milagres que Deus faz. Às vezes Deus, ele gera milagres tão grandes nas nossas vidas, e é claro que sempre vai ter o acusador, né? A palavra do Senhor, ela fala que Deus, ele nos chama pelo nome, Deus, ele nos chama de filho. Quem nos chama pelo erro é Satanás, né? E às vezes o inimigo, ele tenta ofuscar a glória de Deus. Por que eu tô falando tudo isso no testemunho do meu noivado? Porque depois que passa, assim, a gente tão feliz, sempre vem aquelas pessoas: nossa, mas você poderia ter feito de outro jeito, nossa, mas você poderia ter feito assim. Mas, gente, era daquele jeito que era para ser, porque a glória do Senhor tinha que ser manifestada ali daquela forma. E eu glorifico o Senhor por tudo que Ele fez. O Senhor, Ele fez grandes coisas, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. E eu glorifico o Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Embora para muitas pessoas obras pequenas, mas para mim são obras muito grandes. E eu louvo o Senhor por estar sempre segurando com as suas fortes mãos a minha mão.
É isso, gente. Esse foi mais um vídeo para o nosso canal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E em breve teremos mais testemunho, tá? Beijos, fica com Deus.